Hoje eu vou falar para você sobre as duas escolas de TDD. E aí galera, beleza? No vídeo recente anterior, eu falei para vocês sobre os dublês de teste, sobre mocks, stubs, fake objects, dummy objects e test spies. No mesmo artigo do Martin Fowler, em que ele fala sobre esses dublês de teste, aquele artigo que chama-se Mocks Aren't Stubs, ele fala também sobre as duas escolas de TDD. Essas duas escolas têm vários nomes: o TDD de Detroit versus o TDD de Londres, o TDD de Chicago versus o TDD de Londres, Inside Out TDD, Outside In TDD, TDD moqueiro versus TDD classicista ou clássico. O que são essas escolas de TDD? Nesse vídeo eu vou falar para você. Então, o termo que o próprio Martin Fowler usa é o TDD classicista versus o TDD moqueiro. Então, esse TDD moqueiro seria o de Londres ou o Outside In, e o TDD classicista ou clássico é o TDD de Detroit ou Chicago e Inside Out, de dentro para fora. Então, qual seria a diferença entre essas duas escolas de TDD? Então, essa primeira escola, a escola do TDD de Londres, ou Outside In, a ideia é você desenvolver o sistema como se fosse mais top-down, certo? De cima para baixo. Você desenvolve o sistema pensando primeiro na interface, nas coisas de mais alto nível, no sentido de mais perto do usuário, e vai desenvolvendo os módulos mais internos até chegar no core do sistema. Então, para isso, obviamente, como você desenvolve de cima para baixo, você tem que usar muitos mocks. Porque para fazer o teste de uma coisa, por exemplo, na interface que vai utilizar outra coisa, você tem que mocar essa outra coisa. E existe essa preferência mesmo do pessoal que pratica a escola de Londres de mocar todas as funcionalidades, todas as dependências, de fazer um teste de unidade mesmo, em cada módulo. Então, no TDD de Londres, a ideia é realmente a gente usar pesadamente dublês de teste. Então, sempre que você vai testar um módulo, você tem que mocar todas as dependências. E não só isso, você também tem que especificar no teste como vai ser a interação do objeto que você está testando com os outros objetos. Então é aí que entra, por exemplo, lá quando eu expliquei como funciona o mock, todas aquelas expectativas que a gente coloca no mock. Então vai ter que ser chamado esse método com esses parâmetros, depois vai ter que ser chamado esse outro método com esses outros parâmetros. Então repara, quando a gente faz o TDD de Londres, a gente realmente especifica no teste toda a interação entre os objetos. Então isso fica no próprio teste. No TDD Inside Out, ou o TDD de Detroit ou de Chicago, ou o TDD clássico, o desenvolvimento é feito mais bottom-up. Então a gente primeiro desenvolve os módulos que não dependem de outros módulos. Depois a gente desenvolve os módulos que estão mais acima. E na medida do possível, a gente testa esses módulos que dependem de outros módulos usando os objetos reais que já foram desenvolvidos. No TDD clássico, a gente só moca comportamentos estranhos ou difíceis. Por exemplo, quando está demorando muito para rodar um teste, por causa das dependências que demoram muito para executar. Nesse caso, a gente vai mocar um comportamento. Então, no caso lá do serviço de e-mail, no TDD clássico também se moca o serviço de e-mail, porque é um comportamento estranho, meio difícil de simular, e você também não vai querer ficar enviando e-mail na hora que faz o teste do módulo que usa o serviço de e-mail. Eu também fiz uma pesquisa no Twitter falando qual que era a abordagem de mocks que o pessoal preferia utilizar. Então essa pesquisa deu bastante retorno, eu queria mostrar aqui para vocês algumas das dicas que o pessoal foi dando. Então dá uma olhada. Então esse daqui é meu tweet original, né? Eu pergunto, qual é a sua abordagem de mock? Você tende a mocar a maioria das dependências quando você faz o teste de unidade dos seus módulos? Ou você moca apenas as dependências que têm um comportamento estranho ou lento? Por exemplo, serviço de e-mail ou banco de dados. Então aqui a gente pode perceber, né, que o nosso Mário Cerveira, já fiz um vídeo, né, sobre um tweet do Mário, ele é um desenvolvedor muito bom, né? Ele fala isso, né? Pergunta difícil. Eu geralmente gravito sobre uma abordagem mais inside out, tá vendo? Abordagem mais inside out quer dizer o TDD de Chicago ou de Detroit. Então eu tenho a tendência de
precisar de menos mocks do que se eu seguisse a abordagem oposta, ou seja, a abordagem outside-in. Além disso, eu tento favorecer verificação de estado. Então, eu só utilizo mocks quando estritamente necessário. Por exemplo, quando eu preciso verificar algum requisito que não pode ser verificado checando o pós-estado da unidade que está sendo testada. Por exemplo, verificar que uma mensagem específica foi logada. Outro exemplo é mocar dependências externas. Em geral, um uso excessivo de mocks leva a testes muito acoplados. Então, eu tento evitar isso. Então, na verdade, aqui, ele falou que realmente moca dependências externas. Mas, em geral, a linha geral dele é utilizar poucos mocks. Tem a thread desse Jan Giacomelli também, que dá várias ideias e também, até onde eu pude entender, vai na linha do TDD Inside Out. Esse desenvolvedor aqui, eu achei bem legal. Ele recomendou o uso dessa ferramenta aqui que se chama Mountbank. Depois eu quero dar uma olhada, Aparentemente, ela moca todo tipo de serviço TCP, SMTP, HTTP, HTTPS. Você pode mocar requisições utilizando esses protocolos. Ele roda na memória, é super rápido e me proporciona simular casos limites intrincados e qualquer comportamento patológico, por exemplo, latência ou quando cai a rede, alguma coisa assim. Então achei bem legal, depois se você quiser dar uma olhada, tem esse Mountbank aqui, que eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse framework. Depois tem um outro post aqui com boas práticas de teste. Então depois eu vou colocar o link para você checar essa thread aí, que foi gerada a partir dessa pesquisa que eu coloquei no Twitter. E parece-me que, em geral, as pessoas utilizam mais o TDD Inside Out, ou a escola de Detroit ou Chicago. Parece-me que, inclusive, pessoas como Martin Fowler, Kent Beck e Robert Martin têm preferência para esse tipo de TDD mais clássico. Mas existe essa escola de Londres que é muito interessante também, e essa abordagem é utilizada no livro que eu estou estudando agora, que é o Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. É muito interessante como ele vai criando o design do sistema de uma forma orgânica, guiada pelos testes e sempre mocando as dependências. Então é isso, galera. Só um convite para você estudar essas duas escolas aí de TDD. Vale a pena a gente saber que elas existem e depois escolhendo qual que é a melhor maneira que a gente acha de usar o TDD. Acho que vale a pena a gente dominar essas duas técnicas e também nada impede da gente utilizar essas duas escolas também de forma harmônica no desenvolvimento dos nossos sistemas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.